9 de janeiro de 2002, Oregon City. Nessa manhã de inverno, Ashley Pond, de 12 anos, estava atrasada para pegar o ônibus escolar. Ashley acordou naquela manhã com a voz de sua irmã mais nova, Brianna, e tomou um café da manhã rápido logo depois das 8. Ela vestiu uma calça jeans, uma blusa de alças finas e um moletom. Acenou para sua mãe, Lori Pond, e saiu correndo pela porta. Depois da escola, ela também tinha uma aula de dança para assistir. Infelizmente, ela acabaria perdendo a escola e a aula de dança naquele dia, e para sempre. Acordei de manhã e apenas disse a ela para levantar, disse Brianna, sua irmã. O ponto de ônibus ficava a poucos minutos do Newell Creek Village Apartments, onde Ashley morava. Então sua mãe não se importava que ela fosse sozinha. Ashley não entrou no ônibus e nunca chegou a Gardner Middle School. A menina desapareceu sem deixar vestígios. Conforme o dia passava, Lori esperou pacientemente que sua filha ligasse para ser buscada em sua aula de dança. Quando a ligação nunca chegou, Lori começou a entrar em pânico. Ela ligou freneticamente para a escola e a aula de dança e descobriu que Ashley não tinha ido a nenhum dos lugares. Desamparada, Lori ligou para todos os amigos esperando que Ashley pudesse estar com um deles. Infelizmente, ela não obteve uma resposta positiva de lugar nenhum. Sem opções, Lori ligou para a emergência da polícia para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento de Ashley. Oficiais do Departamento de Polícia de Oregon City foram enviados ao apartamento de Lori em Newell Creek Village e começaram a investigação sobre o desaparecimento. Embora uma busca tenha sido realizada imediatamente, a polícia não se preocupou inicialmente. Eles consideraram a teoria de que Ashley provavelmente havia fugido e voltaria para casa em alguns dias. A notícia do desaparecimento de Ashley Pond se espalhou como um incêndio em Oregon City e logo se tornou o único assunto sobre o qual alguém poderia falar. Começaram a circular boatos de que Ashley realmente havia fugido de casa. Mas independente dessas teorias, não havia uma única pista de onde ela poderia estar. Quando a polícia revistou o quarto de Ashley, todos os seus pertences favoritos estavam lá. Era muito improvável que uma menina de 12 anos não levasse seus pertences com ela enquanto fugia de casa. Isso reforçou ainda mais o medo de que algo terrível tivesse acontecido com ela. Tentando fazer qualquer coisa para encontrá-la, a família de Ashley começou a distribuir panfletos de pessoas desaparecidas para ela. Cada momento parecia uma eternidade, pois não conseguiam se concentrar em nada, além de encontrar seu ente querido. Enquanto isso, os investigadores entraram em ação, refazendo os últimos passos de Ashley. Sua última localização confirmada era o complexo de apartamentos onde morava, e ninguém sabia dizer com certeza se ela chegara até o ponto de ônibus. Após entrevistar algumas crianças no ônibus escolar, a polícia chegou à conclusão de que o desaparecimento ocorreu em algum momento entre ela sair do prédio e chegar ao ponto de ônibus. O ponto de ônibus ficava em uma colina atrás do complexo de apartamentos, e havia uma área arborizada que as crianças costumavam usar como atalho. Os investigadores não tinham certeza se Ashley havia tomado esse atalho no dia de seu desaparecimento. Embora não houvesse pistas concretas, após alguns dias de busca incansável, as autoridades agora estavam considerando o desaparecimento, um possível sequestro ou até pior. Sem outras pistas para seguir, os investigadores decidiram olhar para as pessoas mais próximas de Ashley, o que significava investigar sua vida. O que teria acontecido com Ashley? E ainda, 2 meses depois, uma amiga dela também desaparece. Isso abalou completamente a comunidade e intrigou a polícia.
O responsável seria um colega delas? Seria um vizinho? Todos os homens da vizinhança eram suspeitos. Hoje trataremos do caso de Ashley e Miranda, o caso que estremeceu o estado de Oregon. O caso de hoje nos leva a Oregon City, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Oregon é uma joia escondida aninhada no coração do noroeste do Pacífico. Esta cidade encantadora ostenta uma rica história e uma beleza natural deslumbrante, tornando-a um destino obrigatório para viajantes que buscam uma experiência autêntica no Oregon. Do icônico elevador municipal de Oregon City, a histórica McLaughlin House, não faltam marcos culturais e históricos para explorar. Seja você um aficionado por história, amante da natureza, ou simplesmente buscando uma escapada tranquila, Oregon City tem algo para todos. 1º de março de 1989. Marcou o dia em que Lori deu à luz sua filha mais velha, Ashley, enquanto ela era solteira, e tinha apenas 16 anos. Pouco depois, Lori se casou com seu namorado do ensino médio, David Pond. Logo, Ashley se tornou a irmã de 2 irmãos mais novos. Ashley era muito amorosa e protetora com seus irmãos, especialmente com sua irmã Brianna, que era apenas 18 meses mais nova do que ela. Ashley foi descrita como uma criança descontraída, que amava entreter as pessoas. Devido à sua natureza muito alegre, ela fez muitos amigos na Gardner Middle School. Ela também fazia parte de seu time de dança na escola, e raramente faltava a uma aula de dança. Os primeiros anos da vida de Ashley não foram diferentes dos de outras garotas de sua idade. Infelizmente, tudo mudou por volta dos 9 ou 10 anos, quando seus pais tiveram um divórcio complicado. De todos os filhos de Lori, Ashley foi a mais afetada por toda a aprovação. Ao tentar atingir a meta de pagar menos pensão alimentícia, David Pond desenterrou um segredo, que estava enterrado há muito tempo. O mundo de Ashley desabou quando um teste de paternidade determinou que David Pond, o único pai que Ashley conhecia, não era seu pai verdadeiro. Em vez disso, seu pai biológico era um homem chamado Wesley Rohitker. Certamente a revelação foi muito pesada para Ashley, mas ela tentou abraçar a verdade com zelo. Ela até começou a fazer visitas regulares de fim de semana a Wesley, para passar um tempo com seu pai, tentando compensar todos aqueles anos perdidos. Infelizmente, as visitas não duraram muito. Após um breve período de tempo, Ashley disse que não queria mais conhecer seu pai, acusando-o de algo desprezível. Perto do final do ano 2000, Ashley confessou à mãe e à irmã que Wesley estava se aproveitando dela fisicamente. Ela disse que a última vez que isso aconteceu foi na véspera de Natal de 2000. Em 5 de janeiro de 2001, Wesley Rohitker foi indiciado por 40 acusações de abuso de sua própria filha. Não se deve esperar integridade de um homem que é capaz de abusar de seu próprio filho. Então, junto com seu advogado, Wesley pintou Ashley como uma jovem problemática que mentiria sobre tudo e qualquer coisa. A retratação de Ashley, das declarações contra seu pai, também invalidou sua credibilidade. Eventualmente, Wesley não contestou uma acusação muito menor e recebeu apenas 6 meses de liberdade condicional.
com uma ordem de não contato em setembro de 2001. Coincidentemente, tudo isso aconteceu logo antes do desaparecimento de Ashley. A mãe de Ashley, Lori, estava de olho em Wesley em relação ao desaparecimento de Ashley e informou as autoridades sobre suas preocupações. Ele tinha motivo e oportunidade para verificar se ele realmente estava envolvido no desaparecimento de Ashley. Os investigadores o visitaram na casa em Portland, que ele dividia com seu pai. A princípio, Wesley parecia estar apenas dando informações básicas sobre seu relacionamento com Ashley, mas em uma reviravolta surpreendente, ele realmente admitiu aos investigadores que havia abusado de sua própria filha. Ele também acrescentou que seu vício em drogas e escolhas erradas na vida o levaram a isso, e ele estava feliz que Ashley o denunciara. Insistiu que tinha vergonha de suas ações e um dia desejava consertar as coisas com sua garotinha. Sua versão de anseio por perdão pode ter parecido falsa, mas seu álibi era forte. Ele disse aos investigadores que na manhã do desaparecimento de Ashley, ele tomou o café da manhã com seu pai em um restaurante local. Então, os dois homens trabalharam em um caminhão velho até a tarde. Seu pai confirmou e as histórias pareciam conferir. Enquanto os investigadores tiveram que deixar Wesley Rohitker em segundo plano, sua atenção se voltou para outra pessoa próxima de Ashley. Era hora da mãe de Ashley, Lori Pond, assumir a responsabilidade. Os investigadores descobriram muitos detalhes perturbadores sobre Lori, que de forma alguma era uma mãe perfeita. Ela já havia sido acusada de negligenciar seus filhos em muitas ocasiões, e seu vício em álcool desempenhou um papel significativo nisso. Na verdade, ela teve vários problemas com a polícia. De 25 de janeiro de 2001 a 9 de janeiro de 2002, em 5 ocasiões distintas, Lori foi contatada pela polícia sobre suas capacidades como mãe. As queixas afirmavam que ela frequentemente trancava seus filhos fora de casa, se envolvia em disputas domésticas, colocando seus filhos em perigo, e acabava bebendo excessivamente. A polícia e os funcionários do Departamento de Recursos Humanos eram visitantes regulares em seu apartamento. O relacionamento de Lori com Ashley também era tenso, com conflitos que muitas vezes culminaram em grandes brigas. Surpreendentemente, durante o último verão, antes de sua desaparição, Ashley contou a seus amigos e professores que o pai de uma de suas amigas havia abusado dela. As acusações foram relatadas por seus professores ao Departamento de Recursos Humanos, mas, surpreendentemente, Lori nunca interveio. Um relatório determinou que Ashley e seus irmãos estavam recebendo cuidados inadequados sob a proteção de sua mãe. Era intrigante porque, apesar de toda essa turbulência, os serviços de proteção à criança não tomaram nenhuma atitude. Quando a polícia questionou Lori, ela foi honesta. Ela imediatamente admitiu seus conflitos com Ashley e seu relacionamento instável. No entanto, ela também insistiu que, por baixo de todas as brigas, elas compartilhavam um vínculo amoroso de mãe e filha. Além disso, ela se ateve à história que contou aos investigadores no primeiro dia, sugerindo que não havia discrepâncias em suas declarações. Embora os investigadores não tenham encontrado nenhum motivo viável, eles ainda persistiram com Lori para fazer um teste de polígrafo, o detetor de mentira. Depois que ela passou no polígrafo, ela foi descartada como suspeita. Depois que a polícia eliminou os familiares e entes queridos de Ashley, eles infelizmente não tinham muitas pistas. A polícia do Oregon entrevistou quase todos os delinquentes nas proximidades, que poderiam ser suspeitos desse tipo de ação. Mas nenhum esforço foi bem sucedido. Quando todas as pistas foram esgotadas, o Departamento de Polícia de Oregon City solicitou assistência do FBI, os agentes federais, em 22 de janeiro de 2002.
Com a ajuda do FBI, a busca para encontrar Ashley Pond se intensificou. O desaparecimento repentino de Ashley atingiu duramente toda a comunidade de Oregon City, mas as pessoas que estavam sofrendo mais eram seus amigos na escola. Na manhã de 23 de janeiro de 2002, Anna Song, uma repórter da K2 News, entrevistou algumas crianças no ponto de ônibus, enquanto esperavam o ônibus escolar. Era o mesmo ponto de ônibus, onde Ashley pegava seu ônibus todos os dias até desaparecer. Uma das meninas que participou da entrevista foi Miranda Gaddes, de 13 anos, uma das amigas mais próximas de Ashley, bem como sua vizinha. Ela disse que não tinha ideia do que poderia ter acontecido com sua amiga, mas considerou a possibilidade de sequestro. No entanto, Miranda também mencionou que Ashley havia confidenciado à irmã de Miranda sobre seu desejo de fugir de casa. Embora Miranda sorrisse durante todo o vídeo, suas preocupações com Ashley ainda eram visíveis. Infelizmente, na próxima vez que o rosto de Miranda Gaddes apareceu no noticiário, ela também havia desaparecido misteriosamente. A vida de Miranda não era tão diferente da de Ashley. Elas não só tinham idades semelhantes, mas também se pareciam. Suas semelhanças não paravam por aí. Elas moravam no mesmo prédio de apartamentos, frequentavam a mesma escola, pertenciam ao mesmo time de dança, andavam com os mesmos amigos, e ambas foram abusadas pelas figuras paternas em suas vidas, no caso de Miranda, por seu padrasto. Ambas as meninas também foram criadas por suas mães solteiras, que tinham seus próprios problemas. Miranda Gaddes nasceu em 18 de novembro de 1988, em Oregon City, filha de Jason Richard Gaddes e Michelle Duffy. Assim como Ashley, Miranda cresceu com sua irmã mais velha Marissa, sua irmã mais nova Maria e seu irmão mais novo Jason. Mas ao contrário de Ashley, os pais de Miranda eram casados na época de seu nascimento. Em fevereiro de 1995, quando Miranda tinha apenas 6 anos, seu pai Jason Gaddes foi condenado por sequestrar 2 meninas. Ele foi sentenciado a um total de 6 meses de prisão e recebeu uma ordem de 54 anos de supervisão pós-libertação. Naturalmente, esse incidente levou ao fim do casamento de Jason Gaddes e Michelle Duffy. Logo, Michelle se envolveu em um relacionamento com um homem chamado Brett McKinney. Infelizmente, seu gosto por homens provaria ser horrível. Assim como Jason, Brett também tinha o hábito de abusar de meninas, e Miranda e seus irmãos não foram poupados por ele. Mais tarde, ele foi condenado e enviado para a prisão. Após esse abuso, Miranda e seus irmãos foram colocados em lares adotivos, onde passaram um curto período antes de finalmente retornarem aos cuidados de sua mãe. Apesar dos tempos difíceis, Miranda gostava de sua vida e adorava passar tempo com seus irmãos. Seus amigos a descreveram como corajosa, extrovertida, engraçada, mas muito atenciosa e amorosa. Ela tinha paixão pela dança e via se tornar uma modelo um dia. Motivada pela iniciativa de Miranda, a equipe de dança da Gardner Middle School estava se preparando para uma apresentação de dança. A apresentação deveria ser parte de um evento programado para arrecadar dinheiro para um fundo de recompensa para Ashley Pond, cujo desaparecimento havia sido um mistério doloroso por quase 2 meses naquele momento. Como muitos outros, Miranda também começou a baixar a guarda. Esqueceram que o mal ainda estava à espreita na esquina. O dia 8 de março de 2002 começou como um dia normal em Oregon City. A comunidade quase havia se recuperado do golpe do desaparecimento de Ashley e havia retornado à sua rotina normal. Na casa de Miranda, o dia começou como a maioria dos dias escolares. Às 7h30 da manhã, a mãe de Miranda, Michelle, saiu para o trabalho, enquanto Miranda estava se preparando para ir à escola.
Michelle presumiu que sua filha seguiria sua rotina diária e partiria para a escola sozinha. Ela estava alheia ao fato de que a estava vendo pela última vez. Por volta de 1h20 da tarde daquele dia, Michelle recebeu uma ligação de sua filha mais velha, informando que Miranda não estava na escola e que nenhuma de suas amigas a tinha visto. Michelle, nervosa, então ligou para a escola para investigar o assunto e descobriu que Miranda havia perdido todas as aulas naquele dia. Depois do que aconteceu com Ashley há poucas semanas, Michelle não perdeu tempo em alertar as autoridades sobre o desaparecimento de sua filha. Todos, incluindo a polícia de Oregon City, notaram as semelhanças assustadoras entre o desaparecimento de Miranda e o de Ashley. Enquanto o primeiro caso ainda estava aberto, este foi outro golpe horrível na cidade. Todos os pais estavam com medo de mandar seus filhos para fora sozinhos, temendo que alguém estivesse lá fora, caçando meninas. As autoridades policiais também acreditavam que os dois desaparecimentos estavam conectados, possivelmente cometidos pela mesma pessoa. Mas eles estavam correndo contra o tempo para descobrir o próximo movimento do perpetrador desconhecido. Embora as chances de trazer as meninas de volta parecessem pequenas, os investigadores dedicaram seu tempo e esforços para encontrar qualquer evidência que pudesse ajudá-los a desvendar o mistério. Estamos procurando pessoas que tenham esses períodos de tempo em comum, que possam ter Ashley e Miranda em comum. A cidade foi invadida por autoridades policiais locais e estaduais e agentes federais do FBI. Eles também colocaram grandes anúncios com os rostos das meninas em outdoors para conscientizar sobre o caso. O baile que deveria ser realizado para Ashley se tornou uma arrecadação de fundos para ambas as meninas. A apresentação solo que Miranda estava preparando foi realizada por sua irmã mais velha. Os detetives estavam varrendo a área, parando carros e entrevistando moradores. Havia uma casa em particular que chamou a atenção deles. Detetives do Departamento de Polícia de Oregon City foram falar com o morador dessa casa, um homem de 39 anos que atendia pelo nome de Ward Weaver. A casa de Ward Weaver ficava no topo da colina, onde ficava o ponto de ônibus de Ashley e Miranda. A casa era alugada por $600 por mês. Ward Weaver se mudou para a casa alugada em agosto de 1997. Em 2002, ele estava morando naquela casa, com sua filha Mallory, de 12 anos, seu filho Francis, de 19 anos, e sua namorada que ele conheceu no trabalho, e com quem se envolveu romanticamente. A filha, Mallory, que frequentava a mesma escola que Ashley e Miranda, e era amiga de ambas. Elas andavam com o mesmo grupo e passavam muito tempo juntas. Mallory era muito popular entre seus amigos, especialmente porque sua casa era um lugar onde as crianças podiam ficar sem nenhuma restrição. Weaver tinha um quintal enorme, onde todas as crianças brincavam de esconde-esconde. Ward Weaver até permitia festas de pijama regulares em sua casa. Miranda e Ashley frequentemente passavam um tempo com Mallory, e Ashley frequentemente ficava lá, para festas do pijama. No entanto, Mallory não era a única que era popular. Seu pai, Ward Weaver, também desempenhava um papel importante na diversão das crianças. Ele era basicamente o pai legal da cidade, cuja casa simbolizava um convite aberto para as crianças da vizinhança. Como a casa de Ward Weaver ficava perto da rua do ponto de ônibus para onde as duas meninas estavam indo no dia do desaparecimento, os investigadores decidiram ir lá. Weaver pareceu amigável e cooperativo para os investigadores. Ele concordou que Miranda e Ashley passavam um tempo em sua casa, mas negou ter visto qualquer coisa nos dias do desaparecimento delas. Também disse que Ashley era uma adolescente problemática
que tinha todos os motivos para fugir de casa. No entanto, não tinha nada a dizer sobre Miranda. Embora Weaver não fosse considerado suspeito, os investigadores solicitaram uma busca em sua casa. Weaver voluntariamente convidou os policiais para revistar sua casa e quintal, mas eles não encontraram nada. Weaver também tinha um álibi. Disse que estava no trabalho em ambos os dias e forneceu um cartão de ponto para provar isso. Sem nada de errado na casa de Weaver, os detetives decidiram seguir outras pistas. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas se transformaram em meses, sem nenhum desenvolvimento significativo no caso. Justamente quando o caso parecia estar perdendo força, uma reviravolta veio à tona, de uma fonte improvável. Agora que os investigadores, que trabalhavam no caso do desaparecimento de Ashley e Miranda, estavam se agarrando a qualquer coisa, estavam dispostos a obter informações, mesmo quando vinham de fofocas do ensino fundamental. Mas eles estavam alheios ao fato de que o que começou com fofocas poderia mudar toda a direção da investigação e revelar uma verdade alarmante. Ao investigar a pista, os detetives descobriram que em agosto de 2001, antes de seu desaparecimento, Ashley acusou Ward Weaver de tirar vantagem dela e parou de ir à casa dele. Infelizmente, nenhum de seus amigos, incluindo a filha de Weaver, Mallory, acreditou nela. A única pessoa que apoiava Ashley na época era Miranda. Embora as acusações tenham sido relatadas, elas não deram em nada e nenhuma ação foi tomada. No entanto, Mallory não conseguia deixar isso passar. A briga era tão séria que arruinou completamente a amizade delas. Os investigadores também descobriram que nas semanas que antecederam o desaparecimento de Miranda, ela alertou alguns de seus amigos para não irem à casa de Weaver, insinuando que o homem era perigoso. Os investigadores ficaram surpresos com essa revelação. Quando investigaram mais a fundo, descobriram que Ward Weaver testemunhou no tribunal pelo pai de Ashley, Wesley Hodker, negando todas as acusações lançadas contra ele e chamando a garotinha de mentirosa. Mas esse pai aparentemente incrível era capaz de cometer um ato tão indizível? Os rumores eram válidos o suficiente para acreditar neles? Os investigadores se depararam com uma situação tumultuada, em que tinham mais perguntas do que respostas. Então, em maio de 2002, Ward Weaver foi convidado ao Departamento de Polícia do Oregon para fazer um teste de polígrafo. Como esperado, ele falhou miseravelmente no teste. Mas, além do polígrafo, a polícia não tinha nenhuma evidência concreta contra esse homem. O teste em si também foi inútil, porque os testes de polígrafo não são admissíveis em um tribunal. Esses testes apenas ajudaram a moldar a investigação. E foi isso que aconteceu. De ser considerado um bom samaritano num piscar de olhos, Ward Weaver se tornou no principal suspeito. Para obter provas sólidas, os investigadores sabiam que precisavam pesquisar seu passado. Weaver começou a exibir comportamento antissocial desde muito jovem. Motivado por seu temperamento explosivo, ele frequentemente batia em seus irmãos mais novos e demonstrava crueldade com os animais. Em 1981, Weaver se juntou à reserva da Marinha dos Estados Unidos. Ele foi dispensado no ano seguinte, por beber muito. No entanto, durante seu curto tempo na Marinha, Weaver conheceu sua futura esposa, Maria Stout. Com ela teve 4 filhos. Mas o relacionamento não foi saudável, com muitas agressões, até quando ela estava grávida, e agressões e abusos dos filhos. Então, os serviços de proteção à criança se envolveram e retiraram as crianças de casa por um breve período. Durante esse tempo, Weaver esperava se reconectar com seu pai biológico. Então descobriu que ele tirara a vida de um casal, abusando da mulher, e foi condenado à morte.
O pai biológico de Weaver também era suspeito de tirar a vida de outras 24 pessoas. Em 1986, Weaver foi condenado a 3 anos de prisão por bater nas 2 filhas adolescentes de um casal amigo dele. Durante esse período, ele disse a um oficial de condicional que seu maior medo era acabar como seu pai. Era evidente que o casamento dele não daria certo. Em 1993, Maria entrou com uma ordem de restrição contra o marido, finalmente pondo fim ao casamento de 9 anos. Em agosto de 1997, Weaver começou um novo romance com uma digitadora na rede local onde ele trabalhava com remessas. Então, alugaram a casa perto do complexo de apartamentos de Ashley e Miranda. A filha de Weaver foi companheira de aulas das 2 meninas, fez amizade com elas e estavam no mesmo grupo de dança. Enquanto os investigadores estavam ocupados desenterrando a sujeira de seu passado, Ward Weaver fez algo que ninguém esperava. Para se apresentar como uma pessoa que havia sido injustamente visada pelas autoridades, Ward Weaver arriscou. Em 3 de julho de 2002, ele convidou a repórter Anna Song, do canal de notícias Catu, para uma entrevista. Ao permitir que a mídia entrasse em sua casa, Ward Weaver esperava transferir os holofotes para ele, de uma forma positiva. Durante a entrevista, quando Anna perguntou a ele sobre sua falha no teste do polígrafo, ele culpou a incompetência da polícia do Oregon. Ele também afirmou que não cooperaria mais com a polícia. O fato é que, se eles voltarem e quiserem mais ajuda minha, não vai ter, disse ele. Ele não hesitou em discutir abertamente as alegações de Ashley contra ele. Quando Anna Song perguntou a ele sobre suas opiniões do que havia acontecido com as meninas, ele disse que não acreditava que ambas tivessem o mesmo destino. Eu sei que Ashley fugiu, você sabe. E o fato de o FBI estar jogando esses 2 casos, você sabe, em alguém que levou as 2. Antes de sair, Anna propôs um tour pela casa de Weaver, sugerindo que ele não deveria ter problemas, se não tivesse nada a esconder. Weaver não se acovardou. Ele começou com seu quarto, enquanto descrevia as festas do pijama de sua filha com as amigas. Mas em meio a tudo isso, ele fez um comentário muito perturbador. Você não conseguia andar em lugar nenhum na minha sala da frente sem pisar em um corpo. Depois de dar uma volta pelo interior de sua casa, ele saiu e casualmente caminhou na laje de concreto em seu quintal, com Anna ao seu lado. Considerando o que seria descoberto mais tarde, este videoclipe é nada menos que um momento de gelar os ossos congelado no tempo. Ward Weaver continuaria a dar várias entrevistas / alegava que não tinha razão para machucar aquelas garotas e que ele era uma vítima da visão de túnel da polícia. Em um ponto, ele declarou abertamente diante da mídia que estava pronto para fazer as malas e deixar o Oregon para sempre. Vou verificar, você sabe, alguns lugares e ver o que tem as melhores chances de empregos e estou fora daqui. As autoridades estavam paralisadas. Eles sabiam que tinham que agir rápido, mas não tinham evidências substanciais. Seu principal suspeito corria o risco de fugir. Enquanto tentavam desesperadamente obter um mandado de busca, os investigadores mantiveram os dedos cruzados. Em uma reviravolta final, o próprio Ward Weaver lhes daria a tão esperada chance apenas um mês depois. Em 13 de agosto de 2002, uma ligação angustiante para o 911 chegou ao Departamento de Polícia do Oregon. Com medo na voz, a mulher relatou como Ward Weaver a havia agredido. A mulher foi identificada como namorada de Francis, filho de Ward Weaver. Felizmente, ela conseguiu escapar da casa e fazer a ligação para a emergência. A polícia foi enviada para a casa de Weaver, mas ele já havia fugido do local. Uma caçada nacional foi lançada para encontrar Weaver e, depois de algumas horas, sua perseverança valeu a pena. Por volta da noite do mesmo dia, a polícia finalmente localizou Weaver e o levou sob custódia para interrogatório.
Weaver permaneceria em prisão por enquanto. A investigação sobre o desaparecimento de Ashley e Miranda ainda não havia terminado, e os investigadores ainda estavam esperando para receber um mandado de busca. Então, houve outro chamado à emergência. Francis, o filho de Weaver, disse que Weaver havia tentado abusar de sua namorada de 19 anos e sugeriu que estava envolvido no caso das meninas desaparecidas. Então Weaver foi preso pela tentativa de abuso, e a polícia, posteriormente, conseguiu um mandado para investigar sua propriedade. Em 23 de agosto de 2002, a polícia do Oregon, com a ajuda do FBI, começou a revistar a propriedade. As equipes policiais isolaram a área, cercaram a propriedade e montaram algumas tendas para impedir que a mídia transmitisse o evento. A busca se estendeu ao quintal no dia seguinte, quando a polícia trouxe os cães farejadores para dentro da propriedade. Para os investigadores, o quintal não passava de um filme de terror assustador. Ao entrarem no quintal, foram recebidos por um odor fétido. Havia um galpão no quintal, onde tiras de papel estavam penduradas no teto, incrustadas com moscas mortas. Naquele galpão, os investigadores tropeçaram em uma caixa de papelão. Dentro da caixa, restos humanos estavam armazenados. Os restos foram então levados aos legistas para identificação. No domingo, 24 de agosto de 2002, o pessoal do FBI divulgou a identidade dos restos em uma entrevista coletiva. Os restos eram de Miranda. Enquanto os restos de Miranda foram encontrados, os investigadores ainda tinham que encontrar Ashley. Quando não conseguiram encontrar mais nada no galpão, a força-tarefa mudou sua atenção para outras partes do quintal, especialmente para uma laje de concreto suspeita. Era a mesma laje de concreto em que Weaver estava andando quando falara com Anna Song em sua entrevista. Ao romper a laje de cimento, eles encontraram 3 barris anormalmente grandes. Em um desses barris, outro conjunto de restos humanos foi encontrado. A condição destes restos era muito diferente da de Miranda. Parecia que tinham sido colocados em um freezer por um tempo. Depois eles descobriram um freezer que acreditaram fosse usado para armazenar os restos. O legista finalmente concluiu que os restos realmente pertenciam a Ashley Pond. Para a família de Ashley, também, a notícia foi avassaladora. Ward Weaver, que já estava preso, foi indiciado pelos casos de Ashley e Miranda. Isso acarretaria a pena capital no estado de Oregon. Apesar das evidências esmagadoras contra ele, Weaver continuou negando que tivesse algo a ver com os casos. No início de 2003, Anna Song sentou-se com Weaver para uma entrevista na prisão, enquanto ele estava sob custódia aguardando o julgamento. Perguntado, ele negou ser o responsável do caso. A próxima pergunta foi: então, como os corpos delas foram parar na sua propriedade alugada? Então, quando você me levou sobre a laje de concreto em julho, quando fizemos nossa entrevista, você não tinha ideia de que os restos de Ashley Pond estavam enterrados embaixo dela? Nenhuma, não. E Weaver, ao que parecia, não iria desistir tão cedo. Independente das palavras que saíram de sua boca, seu comportamento demonstrou claramente sua falta de remorso. Ele até riu quando o repórter o lembrou das alegações de seu filho. Antes de resumir a entrevista, Anna Song perguntou se ele tinha algo a dizer aos familiares das meninas. Para Miranda diretamente? Para Michelle e sua família? Sim. Sinto muito, mas isso, você sabe, todo mundo está latindo para a árvore errada. Mas talvez ele tenha percebido que suas mentiras não estavam conseguindo encobrir o que ele fez. No entanto, em vez de manter a boca fechada, ele continuou aparecendo na frente da mídia, mesmo depois que seus advogados o aconselharam contra isso. Em 27 de março de 2003, os advogados de Weaver entraram com uma moção saindo do caso porque Weaver não estava seguindo seus conselhos. Quando novos advogados foram nomeados, eles disseram ao tribunal que precisavam de mais um ano para se preparar para o julgamento.
quando todos pensavam que não havia mais nada no caso, a não ser esperar pelo julgamento, Weaver ainda tinha um truque na manga. No início de 2004, Weaver começou a agir de forma errática. Ele alegou que ouvia vozes. E para apoiar essa declaração, começou a enfiar papel higiênico em seus ouvidos. Parte do papel higiênico estava tão fundo que ele teve que ir ao hospital para removê-lo. Seus advogados entraram com uma moção, pedindo uma avaliação médica, para garantir que ele estava mentalmente estável para comparecer ao tribunal. Depois de alguns meses, o juiz o declarou inapto para ser julgado. Em 25 de agosto de 2004, Weaver, agora fortemente medicado, compareceu ao tribunal novamente. Desta vez, ele foi considerado apto para ser julgado. Mas Weaver era um homem que amava jogar, e ele estava pronto para revelar sua reviravolta final. Ele queria se declarar culpado das acusações e evitar a pena de morte no processo. Antes que o acordo de confissão fosse oferecido a Weaver, ele foi enviado para ser aprovado pela família das meninas. Apesar do desejo de enviar Weaver para o lugar onde suas filhas estavam, eles decidiram não passar pela provação de um longo julgamento. Em 22 de setembro de 2004, Ward Weaver se declarou culpado das acusações. Antes de proferir sua sentença, o juiz proferiu algumas palavras instigantes. Quando você olha para a magnitude do que você fez aqui, você sabe que eu realmente não vejo nada além do mal. Weaver foi sentenciado à pena máxima possível, que era prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Infelizmente, o acordo judicial não permitiu informações sobre, exatamente, por quê e como as meninas perderam a vida. E talvez nunca houvesse uma pista disso, se a irmã mais nova de Miranda, Mariah, não tivesse assumido a responsabilidade. Em 2009, ela conheceu Weaver na prisão, esperando por respostas que dariam à sua família um encerramento adequado. Ela disse aos repórteres: "Eu tinha que saber o que aconteceu. Era a única maneira de deixar isso para trás." Durante as visitas, Weaver admitiu ter feito isso com as próprias mãos e disse a Mariah que havia planejado também fazer isso com ela em seguida. Ward Weaver deveria ter sido esquecido pelo mundo depois disso, mas ele deixou para trás um legado familiar maligno. Em 2016, o enteado de Ward Weaver, Francis Weaver, foi sentenciado à prisão perpétua por seu papel ao tirar a vida de um homem em 2014. Chame isso de reviravolta do destino ou apenas coincidência, mas agora 3 gerações da família Weaver estão atrás das grades. A casa onde Ward Weaver viveu e cometeu seus atos monstruosos agora foi demolida. Lori e Michelle deixaram Oregon sabendo que as vidas de suas filhas foram tiradas por um homem em quem elas confiavam. O que você acha que realmente aconteceu com Ashley e Miranda? A entrevista de Weaver na prisão lhe deu alguma ideia? Deixe-nos saber o que você pensa na seção de comentários. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para mais vídeos de arrepiar como este. E até o próximo Mistério Resolvido.